Hub. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oi, pessoal. Boa tarde, meus queridos companheiros de Igreja Hub. Que alegria imensa estarmos reunidos nessa tarde de domingo maravilhosa. Espero que não esteja chovendo. Nós estamos gravando, mas mesmo assim ela é maravilhosa. Quero agradecer a presença de todos. Você que é nosso convidado, que está em algum hangout, seja muito bem-vindo. Hoje é um tempo nosso de comunhão, de alegrarmos, de ouvir histórias do nosso Deus, ouvirmos histórias de cada um de nós, tempos de sorrirmos, de darmos boas gargalhadas. Também é um tempo de chorarmos juntos e eu quero que vocês sintam esse momento, esse tempo, né? Porque nós vamos falar de dois presentes maravilhosos que
nós ganhamos. E eu me lembro, falando em presente, eu gosto muito de presente, eu me lembro quando eu era pequeno, na minha terra natal, e a gente vivia uma situação muito difícil, uma situação de pobreza, e meu pai veio para Campinas para ver se nós podíamos mudar para cá. E quando ele retornou, ele não tinha dinheiro para comprar presente para todos os filhos. E nós tínhamos os 4 irmãos mais velhos, ele comprou um par de sapato, mas ele olhou pelo tamanho, porque ele não sabia o número, e ele disse, esse sapato será para aquele que o pé entrar. Parece aquela coisa da princesa que perdeu o sapatinho, né, gente? Só que eu não tinha perdido o meu, que eu nunca tinha ganhado. Bom, ele voltou, chegou lá, o mais velho tentou, não deu certo, o segundo tentou, não deu certo, o terceiro não deu certo. Conclusão, eu tive a sorte de ganhar o sapato. E eu falava daquele presente para todo mundo. Eu amava andar com ele. E os sapatos lá a gente usava para ir à missa nos domingos de igreja. Mas não, eu queria usar segunda, terça. Teve noites em que eu dormia com o sapato. Então, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo. Porque lá nós não usávamos muito sapato, nós usávamos muito chinelinho havaiana. E a gente usava ele tanto, até quando ele quebrava aquela pontinha que vem por baixo, que vocês sabem o que eu estou dizendo, aí a gente atravessava um preguinho ali para segurar, para usar até quando ele não tinha mais como, arrebentava tudo. Então, esse era o meu contexto em relação ao primeiro presente que eu ganhei. Então, isso é para que nós possamos valorizar os presentes que ganhamos. E eu espero que você também esteja valorizando. Eu não sei se um dia você já ganhou um sapato desse, né? Mas só para que você guarde isso aí. Esse sapato não era um sapato de couro maravilhoso, era um sapatinho de borracha. Olha só. Ok, mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esses 2 presentes que nós ganhamos. O primeiro deles é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o segundo, através dele, é o doce Espírito Santo, que ele mesmo pediu ao Pai. E eu quero compartilhar os 2 versículos que sustentam esses 2 presentes. O primeiro, João 3,16, que eu sei de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo versículo está em João, no capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para todo sempre. Então, queridos, eu digo que ganhar presente é muito bom, mas doar presente também é muito bom. E eu não estou dizendo aqui sobre um presente muito caro, um presente muito chique. Presente é presente. O que mais me impressiona não é no valor do presente, mas em que a pessoa que me deu um presente, ela estava em determinado lugar, ela tirou um tempo para pensar em mim e para comprar um presente para mim. Então eu sempre fico muito feliz quando a minha esposa Carmen chega com um presentinho para mim, porque eu sei que aonde ela estava, ela parou para comprar um presente para mim. E eu quero que você também pense nisso, valorize este presente que você tem. E eu quero compartilhar então com vocês 3 presentes que o Espírito Santo de Deus nos deu. E o primeiro deles é liberdade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, na parte B, diz: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Queridos, nós vamos entender que aonde nós estamos e com quem nós estejamos, o Espírito Santo se manifesta ali através da minha vida e da sua. E nós somos livres, O Espírito Santo é aquele que nos move em todos os sentidos. Isso não fala sobre nós sermos liberais, como se diz aí, algumas pessoas dizem, tem essa igreja, eles são muito liberais. Não é questão de ser liberais, é questão de nós sermos livres, de nós entendermos o que é o Espírito Santo, quem ele é na nossa vida. E isso nos traz essa liberdade. A outra coisa que eu quero muito comentar é que o nosso foco deve estar no Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Porque isso, a gente não vai atrás daquela questão de
igrejas, isso pode, isso não pode, essa questão de doutrinas que muitas vezes nos deixa preso a uma religião. E não é isso que Jesus veio nos dar, não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que nós sejamos livres. E também tem um detalhe, como é que nós vamos desconstruir uma religião e não vamos construir nada? Não. Então a pergunta é, o que nós estamos construindo no lugar? Nós estamos construindo a igreja de Jesus Cristo. E por isso, para esse momento, é um tempo em que nós temos que estar atento a isso. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês sobre o segundo presente, é sobre direção do Espírito. Não direção de dirigir carro. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, se de repente você vê uma pessoa abrupta, tomando uma atitude brusca, violenta, você pode pensar, como eu já ouvi a pessoa falar, esse aí não é um filho de Deus. Não é, talvez não seja, porque a atitude dele nos remete que ele não está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela tem domínio próprio, ela tem mansidão. Isso não quer dizer que às vezes, principalmente uma pessoa sanguínea e colérica como eu, que falo alto, que gesticulo, às vezes a gente sai um pouquinho do ponto. Mas o Espírito Santo já na hora já fala, não filho, o caminho não é esse, não, você já está indo para um outro caminho. Então nós sabemos isso. O propósito de Deus e o propósito desse presente que Ele nos deu é exatamente isso, nos trazer uma vida mais serena, aonde nós demonstramos a todos aqueles que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na faculdade, nas ruas, aonde quer que nós estejamos, que nós temos esse Espírito Santo de Deus e que tudo que nós fazemos, nós somos guiados por Ele. Sabe quando uma pessoa fala assim, eu vou fazer isso assim, assim, assim. Nós não podemos fazer assim, porque tem aquele versículo de Tiago que diz, capítulo 4, amanhã nós vamos naquela cidade, vamos fazer isso, aquilo, fazer negócio. Não, isso se Deus nos permitir, se o Espírito Santo nos permitir, se o Espírito Santo nos guiar a isso. Então, nós não tomamos qualquer direção, nós não fazemos qualquer coisa sem antes o nosso Espírito Santo nos guiar. É mais ou menos como se fosse o GPS de hoje. Foi uma das maiores invenções do século 20 e 21, o GPS, que é aquilo que nos leva a um lugar com segurança, com precisão. Nós também temos esse eu vou até colocar o nome, GPS, guiados pelo Espírito Santo. É melhor do que o outro. Então, guiados pelo Espírito Santo de Deus, quer dizer que nós vamos sair desse lugar e nós vamos chegar ao nosso destino final, seguros, protegidos, guardados, porque esse é a função do nosso presente. É por isso que ele veio, para nos dar essa direção. Entre outras maravilhosas coisas que o Espírito Santo nos dá, a direção ela é maravilhosa. Então, que você nunca fique aí recalculando o teu GPS, porque o seu GPS não pode ficar, a hora que você fala assim, quero ir mais rápido, você toca lá, porque aquela mulher está falando, a terceira entra à direita, aí você fala assim, não, eu sei o caminho, aí eu entro na primeira direita, aí chega lá, tem uma construção, está bloqueado, tem um guarda, aplica uma multa, não acelere, não encurte os caminhos, faça aquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre convencer. O Espírito Santo, ele diz que ele nos convencerá. Jesus diz que ele nos convencerá. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Isso quer dizer que do pecado porque não cremos em Deus. Na justiça porque ele está dizendo, eu vou voltar para o Pai. E do juízo é porque o inimigo das nossas vidas já está condenado. Então Jesus está dizendo que tudo o que ele fez era para que o Espírito Santo viesse e nos convencesse de tudo isso, que essa é a parte melhor de tudo. É esse convencimento de que ele é o que nos traz para que nós possamos saber que ele é o Senhor da nossa vida. Jesus é tudo para nós.
Porque o Espírito Santo nos remete. Quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela se converte porque o Espírito Santo a convenceu dos pecados que ela cometeu. E aí ela começa ao quê? A crer que Jesus é tudo aquilo que ele diz que é e tudo aquilo que ele veio fazer. Portanto, meus queridos, convencimento é algo que nós precisamos ter na nossa vida, que você precisa ter esse convencimento de quem é Jesus, porque como você vai falar para alguém de Jesus se você não é convencido de que ele é e faz o que ele diz, que nas promessas dele ele não falha, que tudo aquilo que ele tem para nós ele tem cumprido. Porque quando eu duvido de algo, isso demonstra que eu não tenho o convencimento de que Jesus é o que ele diz ser, que ele morreu naquela cruz por mim, por você, para nos tirar dessa vida, às vezes de tristezas, mas Jesus veio exatamente para isso. Ele se entregou naquela cruz para que nós possamos ter uma vida em abundância. Porém, o convencimento quem nos dá é o Espírito Santo que ele nos deu. Por isso ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou lhe enviar um outro Consolador. Ele vai convencer vocês de quem eu sou e de tudo que eu falei. Então, queridos, que nessa tarde que nós vamos ter juntos esta comunhão de podermos compartilhar sobre esses 3 presentes maravilhosos que o Senhor nos deu. O primeiro presente que o Senhor nos deu, a liberdade nossa em Cristo, pessoas descontraídas, pessoas alegres, pessoas que têm problemas, mas também somos livres, alegres. O segundo presente, direção. Que nós temos o melhor GPS do mundo, o melhor. Homem nenhum vai conseguir ter uma invenção como o GPS de Deus. E o terceiro presente é o convencer, o nosso convencimento de quem é Jesus Cristo na nossa vida e o que ele veio fazer nessa terra. Eu quero concluir voltando naquela história que eu contei para vocês no início do meu sapatinho. Pois é, quantos sapatos eu pude comprar, e eu ganhei sapatos de presente, e eu dei sapatos de presente, mas aquele sapato é o que marcou a minha vida. Mas depois que eu recebi esses 2 presentes, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo de Deus, eu posso dizer para vocês que foi os melhores presentes que eu ganhei na minha vida, porque esses presentes transformaram a minha vida, transformaram a minha família, transformaram pessoas que estavam à minha volta, e eu tenho certeza que esse presente é o que tem transformado a sua vida, transformado a sua família. É muito importante que nós saibamos o valor desse presente, que nós possamos compartilhar desse presente. Assim como eu, um menino de 12, 13 anos, compartilhei de um sapato de borracha, uma alegria imensa falando para o mundo que eu tinha ganhado um sapato. Que nós possamos ser 100 vezes mais intencionais em falar do poder de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que esses sim são presentes para a vida eterna. Hoje, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos livres, nós temos direção, nós temos o convencimento de quem Jesus é e o que ele fez naquela cruz. Que esse seja o momento em que você possa refletir com esses 3 presentes maravilhosos, como você tem feito, como você tem agido, como é que tem sido a sua liberdade em Cristo Jesus, como é que você tem demonstrado a todos que estão à sua volta dessa liberdade, que você não é preso a uma religião, a uma doutrina, mas você pertence a um Jesus Cristo maravilhoso. Como você tem se deixado dirigir por esse GPS? Sim, como é que você tem tomado as suas decisões? Quais as direções? Por onde você tem andado? Você tem caminhado com liberdade? Porque essa liberdade, essa direção é para que nós possamos chegar a lugares que nunca imaginamos. Deus quer nos levar a lugares que nós talvez nem sonhamos,
mas em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, desse GPS maravilhoso, Ele quer nos levar a fazer, a construir uma igreja maravilhosa, a se envolver com liberdade, para se envolver com alegria, para se envolver dirigidos pelo Espírito Santo. Você sonha, você quer coisas melhores, você quer uma sociedade melhor, você quer uma família melhor. Então, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e através do Espírito Santo de Deus que está em nós, que Ele nos deu, é que nós vamos fazer tudo isso. Convencidos de que, estando em Cristo, fazendo a obra de Cristo, a nossa recompensa virá. E presentes melhores ainda virão, porque nós vamos comemorar tudo isso quando chegarmos junto ao Pai. É lá que o Espírito Santo de Deus, que o nosso GPS vai nos guiar. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. E eu não sei se tem aí conosco nesta tarde alguém que está nos visitando que ainda não teve um encontro com o Senhor, que não sabe, que não conhece esse GPS, que Ele pode dar tantas coisas para nós. Eu quero levar você a confessar a esse Jesus, que foi o maior presente que nós recebemos, e eu sei que você pode receber ele hoje. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero o Senhor como presente na minha vida, porque eu sei que a minha vida vai ser mudada. Eu quero ser guiado, dirigido, eu quero ser convencido pelo Espírito Santo de Deus de que eu não estava vivendo uma vida da maneira como o Senhor quer, mas eu quero viver uma vida alegre e feliz. Por isso, Senhor Jesus, eu te aceito hoje na minha vida. Eu te quero na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.